Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico Podcast, onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre a vida através dos filmes. Hoje a gente vai falar sobre A Substância, filme que acompanha a história de Elizabeth Spar como apresentadora de TV, que, após ser descartada pela indústria por causa da sua idade, ela acaba recorrendo ao tratamento misterioso chamado A Substância, que é uma droga que promete juventude e beleza renovada, mas cobra sempre um preço devastador. Mais do que um filme sobre horror corporal, A Substância é uma crítica feroz à obsessão pela juventude, ao culto da imagem e ao modo como a sociedade acaba descartando, principalmente, as mulheres à medida que elas envelhecem. Somos dois homens aqui hoje, né? Tentei trazer a Mari, a senhora Noite, como o pessoal brinca lá no Instagram, mas ela não gosta de participar dessas coisas. Até que eu tava assistindo ontem o filme de novo com ela do meu lado, ela foi me dando algumas dicas para trazer aqui. Mas seremos dois homens aqui falando sobre isso, mas a gente também pode permear outros tópicos, né? Que não falem muito sobre essa questão feminina. E é um filme que confronta a gente com algumas perguntas bastante incômodas, né? Sobre identidade, vaidade, e principalmente, que aí é um tópico que eu acho que a gente aqui consegue abordar bem, que é a falta de sentido, né? Que é, pra mim, uma coisa que a personagem passa muito. Então, pra gente já começar, Chico, fala aí o que você achou sobre o filme. Eu acho que você não tinha assistido ainda, né? Não, eu me programei para assistir os filmes do Oscar do ano passado, foi do ano passado, né? Foi. Mas chegando na metade eu fui perdendo energia e não consegui assistir alguns. Mas esse era um que eu queria assistir. E acho que até me arrependi depois de ter passado outros filmes na frente, né? Porque eu fui seguindo o que dava para pegar no cinema. Mas é interessante. Eu acho que a gente consegue colocar até um pouco mais de coisas para observar, para além dessas aí que você falou, né? Mas é interessante, cara. Me fez refletir logo de início, né? Logo no início, como a gente gosta muito assim dos artistas, né? Dos atores, dos cantores, músicos. E o tempo vai passando, eles vão virando assim, vão caindo no esquecimento das pessoas. E aí aquilo que a gente gostava muito, a gente para de dar ideia, né? De consumir. E eu vejo o filme muito também relacionado ao consumismo, né? Parece que a vida delas assim tanto da Elizabeth quanto da Sue, elas estão sempre numa vitrine. O apartamento delas é uma vitrine, elas estão sempre sendo observadas pelas telas, pelas lentes, né? E é tudo assim muito jogado muito rápido. O tempo parece que fica meio perdido, né? Assim, no começo do filme parece que as imagens, assim, a fotografia, a gente está no final dos anos 70, tem momentos que parece que a gente está nos anos 80, depois parece que a gente está no futuro, e esse negócio meio que se mistura, né? Com a forma como a gente consome conteúdo hoje, né? Olhando pouco tempo, passando, olhando de novo, e daqui a pouco entra alguma propaganda, a gente vai lá, consome alguma coisa por impulso. Porque eu tenho certeza que se a Elizabeth tivesse entendido exatamente como funciona o tratamento, é possível que ela não tivesse entrado naquilo ali. Mas ela foi forçada a consumir aquilo de maneira instantânea, né? Rápida. Apareceu, as coisas foram acontecendo e ela não pensou muito. Aí, assim, não sei, você é um pouco mais controlado, né? Eu, de vez em quando, compro algumas coisas assim, por impulso, ou porque vejo uma promoção e acabo fazendo a compra errada. Se tivesse pensado um pouco mais, eu poderia talvez até gastar um pouco mais, mas fazer a compra certa, né? E depois você acaba se arrependendo. Você tem que, de repente, vender o que você comprou, ou deixar encostado para poder fazer a compra correta um pouquinho mais na frente. Então, eu peguei isso também no filme, né? O tempo todo a vida dela está numa vitrine, né? Parece que a gente está observando o que está acontecendo. Elas não sabem muito bem como se relacionar a isso e assim, eu percebi que a passagem do tempo é muito diferente para as mulheres e para os homens, né? Para a pessoa, assim, para um homem, à medida que ele vai ficando mais velho, dependendo da função ou da coisa que ele faz, ele começa a ganhar respeito, né? Para a É. gente que trabalhava aí com inspeção, com fiscalização, auditoria. Eu lembro as primeiras vezes que eu cheguei nas empresas, eu era muito jovem, as pessoas nem me colocavam para dentro. Eu ficava, às vezes, na recepção um tempão, até a pessoa identificar que eu estava indo lá para fazer a inspeção. Ah, chegou aqui um menino.
Aí, é esse menino? Então, desculpa, eu pensei que você era um estagiário, assim, não pensei que você fosse alguém. Várias vezes eu escutei esse tipo de coisa. E à medida que o tempo vai passando, eu vou ficando com barba branca, sem cabelo, vou entrando, o pessoal começa a me respeitar de uma forma diferente, porque eu falo começa a ter mais valor só pelo fato de eu ser mais velho. Né? E a gente vê que com a Elizabeth vai acontecendo o contrário, né? À medida que o tempo vai passando e a aparência dela vai mudando, ela vai sendo descartada. Então, se a gente levar em consideração que a gente passa mais tempo consciente vivendo, entendendo o que está acontecendo, depois que a gente está adulto, depois que a gente atinge uma maturidade, uma certa idade, acaba sendo uma realidade muito cruel, né? A pessoa vai viver a maior parte da vida sendo compreendida, a pessoa é vista como um objeto, enquanto ainda serve para a aparência, e depois, quando a pessoa atinge a maturidade, ela é descartada, ela vai viver mais tempo descartada. E aí, quando a pessoa está madura, talvez ela consiga, né, a mulher, no caso, refletir que, de fato, nunca viveu com posse total de sua vida. Antes, ela era utilizada ali como objeto, e depois, quando ela chega a essa reflexão, ela simplesmente é descartada e tem que passar o resto da vida nessa realidade. Você acho que tocou num ponto bem interessante, que a sociedade, eu acho que a sociedade tá mudando um pouco, né? Mas ela ainda valoriza muito as mulheres por conta de aspectos físicos e o homem por aspectos mais intelectuais, né? Digamos assim. Acho que você tocou num ponto interessante, que é isso aí. O homem vai ficando mais velho, ele vai ficando mais experiente, ele vai sendo mais respeitado, enquanto a mulher, ela como qualquer um vai perdendo, não vou falar que vai perdendo a beleza, né? Porque vai ficando com uma beleza talvez diferente, né? Eu não quero falar que não existe uma beleza na terceira idade, óbvio que existe. Mas a pessoa não vai sendo mais a mesma. Eu acho que o que a Elizabeth passa pode ser um. Não querendo falar que a culpa é dela ou não é culpa dela, acho que não é muito sobre culpa. Mas ela viveu toda uma vida onde ela foi valorizada pela aparência dela e ela não se desapegou disso, né? Tanto que quando ela começa a usar a substância, são 7 dias pra Sul, são 7 dias pra ela, né? E ela deveria seguir isso, não começava a dar problema, assim como a gente pode até entrar nisso aí depois. Mas nos 7 dias dela, ela se tornou uma pessoa tão vazia, tão sem sentido, né? Como eu falei na abertura do episódio, que ela só fica vendo TV, comendo, sabe? Ela não para pra ler um livro, pra fazer uma caminhada, sei lá, refletir sobre a vida, pra fazer alguma coisa que ela ache que vai ser bom pra ela, sabe? Algo além da aparência dela. Como ela já não tem mais a aparência, ela foi descartada pela emissora de TV por conta da aparência dela, ela não tem mais o sentido da vida dela, que era só aquela aparência. Então por isso que ela só começa a viver quando ela é Sul. Então ela vive uma semana assim, a outra ela fica desperdiçando a vida dela vendo TV, vendo besteira na TV e comendo um monte de comida. Então, esse é um ponto interessante que eu acho que o filme traz, do quanto as pessoas atrelam esse sentido da vida delas a coisas que são passageiras, como a beleza, né? Como o corpo da gente. Tem um simpósio de Platão que eles falam sobre amor. E um dos participantes do simpósio fala que para você se apaixonar por alguém, você tem que se apaixonar pela personalidade dessa pessoa, pelas conversas que você vai ter com essa pessoa. Porque a beleza, aparência, essas coisas são passageiras. Como eu falei aqui no início dessa minha fala, eu não quero falar que não exista beleza na terceira idade, porque eu sei que existe. Mas são coisas diferentes. Se a gente achar que a gente sempre vai estar com a cara esticada, sem ruga, na terceira idade, dificilmente a gente vai estar, entendeu? Por mais que existam botox, procedimentos estéticos, coisas que se você não fizer de maneira exagerada, podem te ajudar a chegar numa terceira idade aí um pouco menos de marcas, digamos assim, é, você vai chegar lá, sabe?
a gente vai perder cabelo, a gente vai, seja homem ou mulher, né, vai ficar com o cabelo mais ralo, a gente tende a ganhar peso. Então, assim, esses padrões de belezas que nós temos quando nós somos mais jovens, a gente vai começar a perder. Então, a gente não pode atrelar nosso sentido da vida ou a nossa identidade a isso, porque a gente vai começar a perder. Eu acho que você falou uma vez que você sempre foi magro, né? Quando a gente se conheceu, tu era Sim. magrão, tinha cabelo. E você falou que eu acho que você falou uma vez pra mim que você teve meio que uma crise de identidade quando você se viu sem cabelo e barrigudo. E assim, são coisas que É. acontecem, né, cara? Eu também já tive sobrepeso, hoje eu tô melhor. Mas a minha identidade não tá atrelada, e a sua também, espero que não, a quem você já foi um dia, sabe? E sim sei lá, os nossos gostos, as coisas que a gente pensa da vida. Porque a gente vai perder essas coisas com o tempo, sabe? Eu acho que o filme toca bem nisso. Eu gosto do filme, eu tenho algumas ressalvas que a gente pode falar daqui a pouco, é, mas eu acho que a mensagem dele é muito boa. Muito boa, só que tem algumas execuções ali que aí já é besteira na minha cabeça também, que eu não gosto muito no filme, mas eu acho que a mensagem é muito boa, sobre a gente refletir sobre essa questão de uma falta de sentido na vida e ficar atrelando a coisas passageiras e coisas que não estão no nosso controle. Então, você tocou nesse ponto aí dela ser muito preocupada com a beleza. No início do filme eu fiquei com essa sensação também, mas quando eu já estava chegando para o final, eu pensando um pouco, talvez até tenha perdido algumas cenas porque fiquei pensando nisso. Mas eu não, no fim, eu não sei se exatamente ela estava preocupada diretamente com beleza, com estética dela, ou se o que ela queria era a manutenção dos status, né? A manutenção do posto dela de trabalho, da condição, da respeitabilidade, de ser reconhecida porque ela tinha vencido um Oscar, as pessoas conheciam, amavam ela, e a beleza acaba sendo o veículo pelo qual ela conseguia atingir essa posição social, Pode ser. né? Então, conforme o tempo vai passando para ela, ela vai perdendo o que ela construiu, ela vai deixando de ser ela. E outra coisa assim que chega a ser até meio impactante é que ela vive, tem uma cena que é interessante quando ela encontra o amigo dela, um amigo de infância, O Fred. é um Coitado do amigo, Fred. o amigo dela tá muito mais detonado do que ela, muito Uhum. mais detonado. Tu vê que ele tá caidinho pra caramba. E ela tá lá bonitona, cara. E é um outro É, ponto, linda, porque porra. assim, como uma pessoa com a aparência que ela tinha conseguia, chegou num extremo de ter que submeter a tudo que acontece no decorrer do filme só para pegar o padrão dela e encaixar na visão de pessoas que assim são até meio que desprezíveis, né? O cara lá que é o líder lá o chefe lá do canal de TV, pô, o maluco é nojento demais, cara. Nojento, E aí é. é um outro aspecto que tem no filme, né? Ele mesmo sendo nojento, acho que a câmera é meio assim, parece que ele vai entrar em você, que ele tá com a testa assim, você que tá assistindo, né, o tempo todo. Ele é invasivo, né? Ele é um cara que fala um montão de coisa. Aí ele vai no banheiro, aí ele tá falando no Lava a mão. telefone, não lava a mão, daqui a pouco ele tá chupando os dedos lá, comendo aquele Camarão, cara. Parece que o camarão vai camarão, espirrar na tudo sua cara. sujo. É, Então, e isso é, é como geralmente os reis da Idade Média são retratados, né? Dos é filmes. verdade. Eu não sei se era exatamente assim. Mas ele é uma espécie de rei. Ele também não é jovem. Mas, e a galera que cerca ele, que depois, vamos começar o show, não sei o que, é um monte de homem velho também. E esses caras, eles estão cada vez mais poderosos, estão cada vez mais cercados das meninas jovens. Então, você vê que, assim, ele tá nessa postura, ele quer que tudo seja perfeito, tudo esteja, assim, esteticamente belo, mas ele é o negócio mais sujo, mais nojento que tem no filme. Então, assim, você vê que esteticamente ele entrega muito pouco ali para quem está perto dele. Ele, quando pessoa, ele entrega a pior cena possível o tempo todo, mas ele quer tudo perfeito, né? E, e tem outra coisa também interessante no filme que é um conceito, né? Tipo de clivagem, quando a gente tenta meio que sustentar duas personalidades ao mesmo tempo, só que essas personalidades elas são distintas.
né? É quando você tem um determinado posicionamento, né, sei lá, que defende algo que vai para um lado e ao mesmo tempo você faz algo que vá para outro, É, tu se né? compromete a correr uma maratona, mas tá o final de semana todo enchendo a cara, por exemplo. Exatamente, exatamente. Ou você, não vou, eu vou meditar, mas você chega em casa, você medita com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, música, qualquer coisa, você não está se ouvindo, né? Ou, eu vou na praia, vou à praia, mas, sei lá, você acorda 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você não consegue aproveitar o que está acontecendo ali. E tem um pouco disso, né? No fim, a gente vê a dificuldade da Elizabeth, que ela quer acabar com o processo, né? Chega um momento que. Aí o que acontece? Chega um momento que você não consegue sustentar essas duas coisas, e aí os dois planos eles vão ruindo, né? No fim, nem a Elizabeth consegue viver, nem a Sue. Mas você vê que elas acabam se comportando de forma onde elas vão devorando elas mesmas. E no fim, a gente vê que elas têm pouquíssima satisfação. Em nenhum momento elas estão assim felizes, nenhuma das duas. Elas estão assim é, 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 anestesiadas pelo reconhecimento dos outros, mas elas não conseguem de fato interiorizar algo que seja significativo para elas. Foi o que você comentou. Mas é, é interessante. O filme traz muita coisa, né? Como você falou, no final, o filme ele meio que dá uma acelerada. Aí eu queria entender aí por que você falou que você não gosta muito do final, o que foi que aconteceu. Porque, assim, o filme, cara, ele é conduzido por 2 horas, com essas cenas chocantes, né? Ele é um filme, assim, sensorial também. Ele é muito mais sensorial do que um filme de diálogos, né? Por isso que eu falei a questão da vitrine. É muito mais algo ali de você ficar observando o que está acontecendo do que de participar da história ou de compreender o que está acontecendo. Mas o filme, ele é muito bem conduzido, cara, durante 2 horas ali. E a diretora, ela sabe dosar o momento que ela vai botar uma cena mais pesada para uma coisa mais simples, onde tem algo. É um filme perturbador, né? É, tem uma cena assim que é bem impactante, que é o momento da concepção da Su, né? Que você vê o corpo envelhecido, aí depois você vê de dentro do corpo envelhecido saindo um corpo mais jovem, e aí depois tem um corpo ali todo perfeitinho. Assim, eu acho que a ideia dela foi mesmo fazer você procurar defeitos no corpo mais velho e depois você se encantar com o corpo mais jovem. Esse corpo mais jovem, ele tem até um aspecto claro, assim, meio parece uma coisa de plástico, parece uma boneca, né? Uma Sim, coisa sim. Mais perfeitinha. liso, E né? isso, brilhoso mesmo, né? Uhum. E que o plástico, assim, é um material que ele fica bonito, ele fica na forma que você quer. Uhum. Só que é um material que ele perde valor rápido, né? Tudo que é de plástico, daqui a pouquinho já está estragando, você tem que fazer de novo. Mas você consegue moldar no plástico de novo, você pode passar o verniz, fazer o tipo de revestimento que você quiser. E é mais ou menos o que esse mundo, né, do cinema e dos artistas que é uma personalidade de plástico que chega naquele molde brilhoso, tudo bonitinho, novinho, para depois ser descartado. E aí você vê que a Sue só existe, né, óbvio que diretamente, porque ela sai do corpo da Elizabeth, mas ela só aparece na TV. O programa de TV dela é um programa da Elizabeth, só que atualizado. Então, todo o conhecimento que a Elizabeth construiu serviu como pavimentação para a Sue chegar, né? E aí a gente vê depois ela, no final ali, ela se deteriorando, perdendo os dentes, perdendo as unhas, que eu acho que é essa analogia aí da questão das coisas de plástico, né? Da beleza de plástico, a felicidade de plástico, o sorriso. Você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar isso, você tem que estar aquilo. E aquilo vai acabando rápido. No momento que a Sul também já não consegue mais atender aquele padrão, ela, ela vai se derretendo, ela vai se desesperando, vai acabando. E, e aí, né, como eu disse, o filme ele vai se desenrolando muito bem ali, as cenas são muito bem colocadas, no final o negócio fica meio acelerado demais, né? Aí, o que te incomoda aí nesse final? Não, o final pra mim. Assim, eu sei que é um filme de body horror, né? Que eles chamam, né? De terror corporal. É bem da escola do Suspira e outros filmes aí. Me incomoda, mas
não me incomoda, tipo assim, eu não acho que o filme é ruim porque ele é um filme de terror corporal, porque ele sempre se propôs a ser isso, e eu não falo, ah, é ruim porque me incomodou nisso. Não, me incomodou e ele era pra me incomodar mesmo, sabe? Tanto que eu falei, como eu sei que eu vou me sentir incomodado, eu assisti até ali 1h40, 1h50, eu não parei pra assistir de novo o final, porque eu falei, daqui pra frente só vai me incomodar e a história já capturei, né? E eu lembro bem do final. É, o que me incomoda de falar assim, pô, eu gosto da mensagem do filme, porque tudo isso que a gente tá conversando aqui até agora, eu acho que o filme manda muito bem. Ele tem uma mensagem muito boa sobre envelhecimento, sobre falta de sentido na vida, sobre usar mulheres como objetos, como você trouxe, sabe? Tudo isso eu acho que o filme trata muito bem. O que me incomoda, e aí eu quero sua opinião, para talvez tentar me fazer entender um pouco melhor. A Mari até ontem trouxe uma opinião dela que eu consegui refletir um pouco melhor e talvez enxergar o filme de uma outra maneira. Mas o que me incomoda é que o filme em todo momento fala que elas são uma só. Quando a Sue começa a exagerar, passar ali de uma semana e começa a ter os efeitos negativos no corpo da Elizabeth, ela liga lá pro dono da empresa da substância, aí fala assim, ah, ela tá passando do tempo, eu quero reverter. Ele, não, ó, ela não tá passando do tempo, você tá passando do tempo, porque vocês são uma só. Então o filme sempre fala que elas são uma só, mas sempre me parece que a Sue, ela tá tomando atitudes independentes. E aí das duas uma, ou o filme tem uma falha, onde o filme é claro em falar que elas são uma só, mas a Sue começa a agir por conta própria, ou é o que a Mari falou ontem pra mim, que na verdade a Elizabeth, talvez ela se odeie tanto, ela não aguenta mais essa vida dela é, com mais de 50 anos, mais de 60, não sei, que ela começa a tomar as atitudes como o Sue mesmo, sabe? Assim, é uma pessoa só, como o filme fala, mas ela não aguenta tanto essa vida dela com mais idade que ela mesma começa a se sabotar. E o que não fica muito claro pra mim é que eu não sei se você lembra da cena que a Sue dá uma entrevista num talk show e a Elizabeth tá escutando a entrevista e ela tá numa cena nojentíssima lá cozinhando, vai bater os ovos começam a ir na cara dela, pô, coisa nojenta. É, e aí ela fica tipo assim, puta, porque a Su tá falando alguma coisa. Mas não foi ela que falou aquilo lá, sabe? Só essas coisas assim que. A primeira vez que eu assisti, eu tive um problema muito grande, achando que o filme tinha uma falha. Agora, com o que a Mari me falou ontem, eu já começo talvez a refletir que talvez ela só se odeie com a idade avançada. Então ela começa a odiar, inclusive, a versão dela mais jovem, que na verdade é ela. Então, assim, é um pouco confuso essa parte pra mim. Eu queria saber o que você pegou desse meu problema com o filme. Eu não tenho problema com o filme, assim, eu tenho problema com o filme ser um body horror, porque talvez eu não goste tanto de body horror, mas eu não vou dar uma nota baixa pra ele porque ele é um body horror, sabe? Porque ele se propõe a isso. Mas ficou um pouco confuso essa questão delas serem uma só e as duas se separarem e começarem a tomar atitudes independentes. Mas então, eu nem sei se essas atitudes estão tão separadas, porque tem um momento que ela marca um encontro lá com um Fred. coroa lá. Então, tem até uma parada legal, porque eles se encontram na frente de um prédio, que é um prédio antigo. Esse prédio é lá de 1970 e setenta e pouco. Só que aquele prédio aparece em um monte de filme como se fosse algo futurista. No Interestelar, esse mesmo prédio aparece lá no É. futuro. É. Então, assim, é um prédio que é antigo, mas ele é muito moderno. É. E aí eles fazem esse encontro lá, né? E aí mostra que a passagem, eu acho que a ideia da diretora era mostrar que a passagem do tempo ela é diferente para os homens e para as mulheres, para as pessoas. É que ao mesmo tempo em que você percebe que o tempo passou mais para o cara, quem está em desvantagem é ela. E lá, quando ela está se preparando para ir, a gente vê a maquiagem dela perdendo o brilho, sempre. Ela vai ficando cada vez mais cinza, conforme o filme vai evoluindo. E ela se prepara todinha, se arruma todinha. Aí, quando ela tá para sair, ela vê lá a imagem da Sul, aí ela volta,
e muda a maquiagem. Aí ela vê de novo, ela volta, muda a maquiagem. Ela vai colocando tudo a ponto de deixar só um pedacinho do rosto, assim, e no final ela não vai, ela fica chorando sentada lá. Então eu acho que ela já estava insuportável para ela viver daquela maneira. Ela já não conseguia mais se sentir segura. Então, no momento em que ela vai, não, eu quero parar o tratamento, que ela vai tentar eliminar a SUL, no final ela não consegue, ela tira e termina a aplicação, porque eu acho que ainda com todos os problemas, ela ainda preferia viver como a SUL. Então ela entrou nessa crise, ela não conseguia mais se olhar no espelho e se enxergar. Então ela estava com esse transtorno, né, de figurabilidade. E lá pro final mesmo, que são as cenas mais absurdas, eu acho que a ideia é mostrar, porque no final aparece uma plateia. E ela já entra meio monstro Sim. pela porta de trás, só que ela tá com aquela máscara lá e todo mundo parece que não percebe o que está acontecendo. Né? Como é que os profissionais, o pessoal que trabalha lá não identificou o que está acontecendo? Né? Por quê? Porque eu acho que a ideia é mostrar que esse mercado ele é uma máquina de moer gente. Você está se deteriorando e ninguém está vendo. Não são poucos os astros que a gente vê aí que vão se perdendo, né? Assim, tendo dificuldade para continuar íntegros, emocionalmente falando. E aí ela sobe no palco. Quando ela está lá no palco, que as pessoas têm contato com aquela imagem, né, e aquele negócio vai sujando tudo e vai espirrando no pessoal, a primeira coisa que quem está observando faz é dizer, pô, é um monstro. E aí se apavora com aquilo e fica gritando, aí quer destruir, bate, acontece aquela toda coisa que aconteceu, mas eu acho que aquilo é para mostrar que, de certa forma, a gente colabora com esse tipo de coisa, a gente consome esse tipo de situação, a gente consome esse tipo de conteúdo, a gente gosta dessa no geral, de conteúdos ali que vão deteriorando as pessoas, que é difícil para ser feito, e quando a pessoa ela está lá na pior, todo mundo ainda fica fazendo piada. Tem um monte de mulheres famosas no Brasil que foram a vida inteira idolatradas pela aparência, sempre foram colocadas como status pela aparência, e hoje as pessoas ficam rindo da harmonização facial que foi exagerada, de uma aplicação que não está muito legal, e aí começa a rir da pessoa, ou quando a pessoa atinge um corpo ali forte demais, pô, ficou esquisito, ficou isso, ficou aquilo. Tem homens também, né, que passam por isso, as pessoas ficam rindo, mas isso acontece mais com mulheres. Então a gente vai consumindo aquela pessoa pela beleza o tempo todo, e quando aquela pessoa já não tem mais aquela aparência ideal, a gente vai lá e começa a botar defeito o tempo todo. Então nós somos parte disso. Né? A gente tá igual o cara lá comendo camarão, se sujando tudo aqui na frente da televisão, na frente da tela, enquanto a pessoa tá lá aparecendo. Se a gente pegar o nome de um monte de gente aí, das maiores atrizes que estiveram em Hollywood, na década de 50, 60, 70, a gente não sabe o nome de mais nenhuma. Então tudo que elas fizeram ficou para trás. E quanto tempo a gente não tava ali, né? Igual o cara, se sujando todo sujo, vendo televisão com a mão cheia de pipoca. E aí quando acontece o negócio, a pessoa virou um monstro, essa pessoa era tão bonita, essa mulher era tão bonita, agora como é que ficou? Tá toda detonada e tal. Então a gente faz parte disso. Por isso que eu acho que ela tentou sujar os espectadores no final, para transmitir essa ideia, né, de que a gente também faz parte disso. A gente também consome conteúdo que colabora para a degradação dos artistas. A gente tem nossa parcela de culpa também, cara. Eu acho que a mensagem final que a gente pode deixar aqui do podcast é a gente refletir em como a gente deve tratar as pessoas um pouco menos como objetos, né? Tratá-las menos como aparência, pela aparência, no caso. É, muita gente diz que é inevitável, cara, mas eu acho que tá no nosso controle refletir um pouco sobre isso pra tentar melhorar como ser humano, enxergar um pouco além da pessoa, né? Do que a gente olha ali, aquele vaso que tá olhando pra gente. Tentar enxergar um pouco mais o que a pessoa é por ela mesma, sabe? Eu acho que todo mundo acaba fazendo isso em algum grau, e a gente precisa melhorar um pouco nesse sentido. E no fim, né, cara, o Oscar de melhor atriz meio que confirma a mensagem desse ano,
confirma a mensagem que o Substância tentou passar. Porque Mickey Madison, né, ganha por Anora, e ela tem umas cenas assim que exploram bastante ali a aparência, o corpo dela. E você tinha outras atrizes mais velhas, né, tipo a própria Demi Moore, que tá excelente no papel. A gente sabe que filme de terror geralmente não costuma não levar, Não, mas tinha Fernanda Torres também, são mulheres mais velhas que estão fazendo filmes diferentes. E mais uma vez ganha uma mulher jovem com um filme que tem uma hiperexposição ali das questões mais objetais do que é o corpo de uma mulher. Então, no fim, a própria premiação da academia meio que confirma a mensagem que o filme está trazendo. Eu acho que é um filme, assim, bacana, cara. Bacana. Ele é um filme violento porque tem que ser mesmo. Mostra o quão violenta é essa maneira de pensar, né? Então, gostei de ver. Me arrependo de não ter visto na época lá. Passei outro filme na frente daqui que eu não gostei bastante. Mas foi porque eu falei, né? O que estava em cartaz lá, eu só fui assistir. Mas eu podia ter visto. O filme está no MUBI já há um tempão. Mas foi bom, gostei. E foi bom agendar aqui que eu assisti o filme com um pouco mais de atenção. Sem dúvida. E esse ano a gente voltou aí a gravar com frequência, então a jornada do Oscar desse ano a gente não vai perder, não. A gente vai gravar É, bem aí tudo certinho, vamos assistir tudo. Tem a Menina da Agulha lá também, né, que você queria tá trazer na aqui. fila. É um filme interessante, cara. Também é um filme que incomoda, tá? Mas eu acho que você vai gostar também. Aí, se tu achar interessante, a gente traz aqui, eu reassisto, o Valmir vai faltar de novo. Porque é filme, Ele se não não me veio engano, assistir. não vai ver, preto e branco. Eu acho que é dinamarquês, cara. Eu posso estar enganado. E a Dinamarca tem filme bom pra caramba, né? A gente gosta bastante do Thomas Vinterberg, né? Que a gente até É. comentou sobre isso na semana passada. Já trouxemos o Drunk aqui. Então vale a pena sim. Então, pessoal, se você chegou até o final aqui, eu esqueci de pedir lá no início, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais gente para o nosso canal começar a crescer. A gente tá aí numa levada boa. Estamos voltando a ter visualizações, boas visualizações nos nossos vídeos. Então, compartilhe com mais gente e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.